Existe uma confusão muito comum na espiritualidade, que é a ideia de que a iluminação é um estado que se alcança de maneira rápida e somente através de práticas de bem-estar, pela calma, pela luz. E é justamente aí que muita gente se perde. Antes de continuar, deixa eu me apresentar, eu sou Angélica Espiritual, e esse aqui é um canal novo, está fazendo 30 dias essa semana, e eu quero agradecer a todo mundo que está me acompanhando, se inscrevendo e curtindo nessa minha nova jornada, nesse meu novo começo no YouTube. Agora, vamos ao ponto. Deixa eu só falar que esse background aqui é uma pintura do Alexandre Cabanel, uma pintura renascentista, que representa Lúcifer, o anjo caído que foi expulso do paraíso pela sua soberba. Bom, vamos lá, gente. Quando uma pessoa está no início de um processo espiritual, como a linha do BBB, é muito comum surgir o deslumbramento. A pessoa fica maravilhada com tudo aquilo que ela está vendo, que ela está aprendendo. Tudo parece novo, extraordinário, especial. E ela começa a ter acesso a conceitos, ideias que realmente mudam a percepção. E isso causa uma sensação de descoberta muito intensa. E sem perceber, a pessoa acaba se sentindo especial, VIP, Very Important People, e como se tivesse alcançado algo que os outros ainda não alcançaram. Como se tivesse chegado num lugar diferente e alcançado uma visão que os demais não têm. Esse deslumbramento, gente, isso é normal no início do processo. Quero até lembrar que esse vídeo não é um ataque à Aline Campos. Eu estou apenas utilizando ela como exemplo de um processo que acontece com 90% das pessoas no início de suas jornadas espirituais. Então esse deslumbramento faz parte do processo. O problema é quando a pessoa acredita que esse estado já é a iluminação. E é aqui que o caso da Aline do BBB ajuda a ilustrar com muita clareza. No BBB, a gente viu um discurso muito espiritualizado, voltado para a consciência, para a meditação, para uma visão elevada, mas, ao mesmo tempo, vimos reações extremamente intensas diante de situações comuns de convivência. Gritos, rigidez, explosões emocionais. E isso mostra uma falta de contato com a própria sombra. Não basta falar de luz se no cotidiano a reação continua sendo dominada por impulso. E para entender o que é luz, é preciso primeiramente entender o que é a sombra. A sombra é aquela parte das trevas que você não quer conhecer. E se você não conhecer, é isso aqui que vai acontecer. Quando que eu medito, meu amor, eu consigo enxergar tudo, sentir e te fazer gaguejar? Porque eu medito todo dia. Você tá precisando meditar. É direito meu, você me podou. Você tá gritando por quê? Eu falo do jeito que eu quiser, amor. Você não gritou na letra. Com um semblante carregado de raiva. Eu não sei se você sabe, Ana Paula, mas a meditação, ela faz parte da vida cotidiana de quem busca um alinhamento energético e uma coerência na vida. É o seu ego espiritual achando que você já é um ser superior, mas mostrando que ainda é muito movido pelas suas trevas. E é aí que é importante lembrar que a pessoa não se ilumina imaginando seres de luz, figuras de luz. Ela se ilumina quando torna a sua escuridão consciente. Porque quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Esses são dois conceitos que Carl Jung fala muito em suas ideias. E até na física, a luz e a sombra são interdependentes. Se a pessoa ainda não consegue enxergar as próprias sombras, isso significa que ela ainda não se iluminou, pois a luz não está sendo forte o suficiente para revelar o que é preciso. Viver somente no aspecto da luz, além de ser uma ilusão, causa um desequilíbrio que nos impede de reconhecer o todo da nossa existência. E mergulhar nas nossas sombras, reconhecendo-as e aprendendo a domá-las, é um aprendizado tão profundo que nenhuma técnica Namastê Gratiluz é capaz de proporcionar. E é por isso que quando a gente olha para o caso da Aline, para o comportamento dela sobre essa perspectiva, fica evidente esse descompasso entre discurso e integração. A fala espiritual existe, mas a sombra ainda não foi reconhecida, então ela aparece nas reações. Isso não é um problema exclusivo dela, ela apenas se tornou um exemplo público de algo que acontece com muita gente. E eu falo disso também por experiência própria. Eu precisei mergulhar muito fundo nas minhas próprias sombras e eu quase não consegui sair de lá. E como toda boa escorpiana com ascendente em Áries e lua em Escorpião, eu adoro viver uma profundeza. Eu não me contento com o óbvio, eu mergulho no invisível e de lá eu sempre trago alguma coisa difícil de ser encarada
e às vezes até compreendida. E é por isso que o meu trabalho não é gratiluz. As pessoas chegam até mim nos momentos de tempestade, nos momentos de sombra, com problemas amorosos, com problemas financeiros. E só depois de eu ter passado por tudo isso, foi que a espiritualidade deixou de ser algo teórico na minha vida e passou a ser algo vivo e aplicável com resultados na minha vida e na vida das outras pessoas. E nisso a gente aborda problemas humanos que não tem nada a ver com ser evoluído. É o ser humano como ele realmente é em sua totalidade, de luz e de sombra. Então a minha atuação espiritual tem que ser amiga das trevas do ser humano. E eu vou contar até uma curiosidade. A minha mão, a minha linha espiritual é de exorcismo. Inclusive, eu faço muito isso em outro plano enquanto eu estou dormindo. Exorcismos e benzimentos. Minha mão, minha magia, minha força espiritual não é de atrair coisas boas, e sim de retirar coisas ruins. É aquela mão que benze descarregando, sabe? E é por isso que quando você vem com algum problema amoroso ou financeiro, eu não sugiro fazer um adoçamento, fazer uma amarração, nem um trabalho para atrair dinheiro. Eu trabalho em 90% dos casos com banimentos. Nesses trabalhos a gente vê tudo que está atrapalhando e eliminamos tudo isso. É desfazendo um nó, porque geralmente a solução não está em acrescentar nada, mas em retirar coisas ruins que estão atrapalhando a resolução daquela questão. E quando esses nós começam a ser desfeitos, a situação evolui e você já começa a ter o resultado que você almeja. Por isso, o caminho das sombras, quando feito com consciência, costuma ser mais profundo, mais transformador e mais verdadeiro que tentar viver apenas na luz, sem olhar para aquilo que precisa ser encarado. Pois a chave para a transformação não está em olhar para a luz, está em encarar a sua pior parte.